Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou Andréa Neves, apresentadora do programa Qualitar, aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você, para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje a entrevista é com o Dr. Fernando César Raimundo, ele que é cirurgião vascular, vai nos passar hoje orientações sobre varizes, sobre as meias de compressão, enfim, nós vamos tirar nossas dúvidas, ainda mais nós mulheres que sempre ficamos incomodadas, né, com aqueles vasinhos. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigada. Nossa, é um prazer recebê-lo aqui hoje e poder, nesse momento, orientar, né, as mulheres aí, que a gente já pensa nisso, mas vai muito mais além, né, doutor? O tratamento das varizes, a gente conhecer, saber dos sintomas. Mas antes, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória. Tem um currículo extenso, ele que é casado com a Silvia Águila, pai da linda Bia e do Dr. Eduardo Águila Raimundo, né, que é um filho maravilhoso que também está seguindo aí os caminhos. Fala um pouquinho para nós. Bom, André, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou um admirador seu de muito tempo, né? Você, na Qualitar, na revista Qualitar, você mudou o formato de transmissão de como informar melhor a questão da saúde, né, para a população. E agora num novo formato, se adaptando, todo mundo se reinventando pós-pandemia, é muito legal isso. Falar sobre mim eu acho muito complicado, porque eu sou uma pessoa absolutamente normal, porque eu não me sinto nada melhor do que as pessoas. Esse é o motivo que eu não uso branco no consultório. Eu não ponho branco porque eu não me sinto, eu posso ter sido preparado, né, em alguns segmentos, né, fui treinado para isso, né, quando a gente estuda, vai fazer engenharia, odontologia, medicina, advocacia, você é treinado para atuar num determinado segmento, né, mas isso não me faz melhor nem pior do que as pessoas. Eu acho que se eu tenho alguma vantagem, alguma qualidade, é essa questão de humanizar o atendimento. Há 32 anos, esse é meu foco, de humanizar. Eu estou formado há 32 anos, já participei de diretoria da Unimed, com MBAs e etc. Mas, enfim, o que eu gosto mesmo é de lidar com as pessoas. O que eu gosto de vibrar junto com o resultado que elas tanto estão procurando, né? E a mulher, cada vez mais, ela busca um espaço enorme na sociedade, enorme no mercado de trabalho, enorme na sua defesa moral, nos seus conceitos, né? E se eu puder ajudar nisso, pô, para mim é uma glória. Então eu me entusiasmo muito com essa questão. Nossa, pessoal, essas orientações de hoje, né, é muito importante para nós, porque, doutor, as varizes, né, vamos falar das varizes, como identificar as causas, quais são os tipos, né, enfim, fala para nós um pouco, vamos levar para as mulheres aí, que a gente se preocupa primeiro com a estética. Mas um dia eu não me esqueço, eu cheguei no seu consultório e você falou, você está preocupado com a estética. Eu não estou preocupado não, eu estou indo além, quer dizer, o meu problema era maior, né? Então, quer dizer, a gente saber que eu estava preocupada, eu procurei o especialista pela estética. E isso é o que a gente pensa, mas não, a gente tem que tratar ali esse problema, né? É sério. Hoje em dia a gente tem recurso tecnológico, porque a estética chama em aspas assim, é o que a pessoa vê, mas o que está acontecendo por baixo disso? É como um iceberg, você vê a ponta dele, mas tem um problema muito maior por baixo.
E varizes, as patologias linfáticas também, linfedema, lipedema, são doenças que eu falo que são doenças contragravitacionais, porque a gente habitando nesse planeta, a gente está sob a ação da gravidade. Então isso, por si só, né, vai dificultar o retorno do sangue. O sangue sai do coração, vai para as pernas, mas esse retorno ele é dificultado. Além da questão da pressão da gravidade, nós temos a pressão do peso do sangue que vai exercendo, pressão intraabdominal, uma série de coisas que que atrapalha, pode não, atrapalha efetivamente. Agora, você tem problemas com obesidade, número de gestações, uso de hormônios, que vão, postura de trabalho, que vão intensificando a piora desse retorno, que vai, consequentemente, desenvolver varizes. Então, hoje, porque antigamente a pessoa fala, eu estou com vasinho, quero secar. Mas hoje, através da realidade aumentada, da fleboscopia, a gente pode muito bem visualizar a raiz do problema. E muitas vezes você não adianta querer fazer uma aplicação, vir fazer uma aplicação, uma escleroterapia. Não, você vai ter que fazer uma microcirurgia, ou você vai ter que fazer uma espuma ali, ou você vai ter que fazer uma microcirurgia, ou então você vai ter que fazer uma cirurgia. São todos tratamentos para tentar, porque não adianta, André, você querer atuar no efeito. Você tem que tentar atuar na causa, porque senão não vai dar certo. E é muito comum que as pessoas falem assim, doutor, eu operei já faz 3 anos e voltaram às vezes. Eu até brinco, né? Falo assim, voltou do quê? De ônibus, de Uber? Porque como é possível você tirar uma varize e ela voltar para a perna? Então, por favor, se eu puder hoje, só com essa entrevista, tirar esse conceito das cabeças. Varizes não volta, aparecem outras. Então, elas não vão voltar. Então, se elas estão aparecendo com frequência, você não está fazendo um bom tratamento preventivo. Doutor, então, as causas, né? O diagnóstico e as causas da varíase. Bom, as causas primárias, hereditariedade, né? As pessoas vão ter uma predisposição a isso. Depois você tem o uso de contraceptivo também, é uma questão. Obesidade, né? Postura de trabalho, quem fica muito tempo de pé. Causas secundárias, como a pessoa desenvolver uma trombose venosa. Trombose venosa é o quê? Uma oclusão do vaso, da veia, porque tem a trombose arterial, é uma outra coisa. Na trombose venosa, como o sangue não retorna porque está entupido, o que acontece? Começa a sobrecarregar as veias da periferia e é onde vão dilatando e vão se tornando varizes, né? Então são secundárias. Como que a gente começa assim a perceber os sintomas, que a má circulação está ali, que está acontecendo alguma coisa? Não, basicamente, né? Os primeiros sintomas clássico é um cansaço na perna. Um peso, uma dor, um cansaço que a pessoa sente no final do dia. Às vezes pode ser confundido um pouco com uma queimação, uma dormência, mas aí tem que fazer um diagnóstico diferencial com alguma patologia neuromuscular, problema de coluna, ciática, esse tipo de coisa. Mas basicamente começa com uma dor em peso. Oportunamente vem um inchaçozinho que vai se prolongando. Muitas vezes as pessoas podem ter, num período mais avançado, pigmentação, pequenas pigmentações, manchinhas amarronzadas, né? Porque é a impregnação de um pigmento que chama hemosiderina, que ele é a base de ferro, então por isso que dá um aspecto de ferrugem na perna. E isso aí também vai favorecendo. E na sequência começa a aparecer os vasinhos. Não vai aparecer uma varizes, a menos que você sofra um acidente, um trauma, que tenha tido uma repercussão direta no vaso, ele não vai dilatar do dia para a noite. Então vai ter essas manifestações, só que não são visíveis. Então começando qualquer tipo de sintoma, procure o seu cirurgião vascular para que você seja orientada, para que você seja examinada e possa falar assim, não, você tem ou não tem uma patologia vascular e você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, né? Então é muito mais ser direcionado. A gente tem e eu falo a gente porque posso me incluir nisso, de sempre buscar uma informação mais rápida, seja na internet, uma coisa, mas as questões, eu não digo nem de fake news, mas da qualidade da informação, da confiabilidade da informação, eu acho que isso é fundamental para que você possa entender e tratar, porque eu falo sempre, quem trata, e eu me preocupo muito nessa informação, porque quem vai tratar do paciente é ele. Porque a hora que ele sair do meu consultório, acabou, é ele que tem que fazer o dia a dia.
Doutor Fernando, um caso que a gente tem assim, visto muito na internet, tratamento até desde de estética, não sendo feito por um profissional habilitado. E até a parte de... Eu vi já na internet sobre secar os vasinhos com uma pessoa que não é especialista. Isso aí é muito grave. Ô André, eu quero até te agradecer por esse tema, porque agora eu não gostaria de falar mais na figura do Dr. Fernando, cirurgião vascular. Eu gostaria de falar na figura do diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, da Seccional de Franca, nesse tema tão complicado. A gente tem pego, não só eu, mas outros cirurgiões vasculares aqui em Franca, complicações, né, desse tipo de atividade, que ele é absolutamente irregular, né? E nós temos uma orientação da sociedade que antes da gente tratar essa complicação, que o paciente apresente junto à delegacia de polícia um boletim de ocorrência, porque isso aí é um ato ilegal, você está um exercício ilegal da profissão. Isso aí dá cadeia. Então as pessoas minimizam as complicações, se deixam ser puncionadas por seja lá o que for, você não sabe o que está... A gente vê tanta discussão, meu Deus, eu não quero tomar vacina A, vacina B, porque a vacina é de onde vem. Cara, e você deixa introduzir alguma coisa na sua pele, no seu organismo, que você nem sabe a origem, quais são os cuidados de asepsia que teve essa medicação, esses materiais. Então isso é o fim do mundo, onde chegou. As pessoas consomem as redes sociais com absoluta irresponsabilidade, né? A curto e médio e longo prazo. A gente vê todo dia, se indigna, vai lá e se deixa ser submetido. Então, muito obrigado por essa pergunta, extremamente oportuna. Não, isso tem preocupado muito mesmo. Eu falo, gente, hoje nós temos a internet ao nosso, né, trouxe muitos benefícios, mas também muitas informações e muitas pessoas com atitudes, né, incorretas, não procurar um profissional, um especialista habilitado para mexer no teu corpo, seja no que for, né, para fazer qualquer procedimento, isso é muito sério. Doutor, agora eu quero saber dos tratamentos disponíveis aí. Quais são os tratamentos que hoje são atuados para as varizes? Bom, vamos dividir, assim, bem rapidamente, o tratamento em algumas partes, né? Vamos dividir primeiro se o tratamento é clínico ou se o tratamento é invasivo, digamos assim. Se for clínico, a gente é uma fase inicial, que não tenha, são sintomas leves, não tenha nenhum vaso para ser secado, nada. Ou pacientes que já estão numa fase muito avançada, que aí nós temos que dar um medicamento, um suporte de uma terapia compressiva, etc. Os tratamentos invasivos, nós vamos dividir eles nos tratamentos estéticos, né, e os reparadores. Os estéticos a gente divide também em 3 fases. Que é, primeiro, a escleroterapia convencional, você tem a escleroterapia com espuma, você tem radiofrequência, que é a termoablação, né, e o laser. No estético invasivo, nós temos as microcirurgias, né, que são cirurgias com anestesia local, com pequenas incisões, quase sempre, até sem incisões, para ter um resultado estético legal. E, finalmente, o tratamento cirúrgico, já patológicas, essas varizes patológicas, a gente faz cirurgia convencional ou pode fazer laser, termoablação, espuma também nesses pacientes. Então, basicamente, rapidamente falando, nós temos dividido assim, uma gama enorme, e cada um desses dá para falar muito, né? Mas nós vamos falar desse tratamento já após o nosso intervalo. Eu quero saber mais sobre a terapia com a esclerose, né? A escleroterapia com espuma. Porque eu acho muito interessante, pessoal. Eu assisti, inclusive, até um vídeo mostrando, os resultados são fantásticos. Mas o doutor vai falar isso após o nosso intervalo. Já voltamos.
Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultraleve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com o Dr. Fernando César Raimundo, cirurgião vascular, e agora ele vai continuar falando para nós aqui sobre os tratamentos, sobre os métodos utilizados, né, doutor? Fala para nós, como saber qual método indicar, cada paciente tem o médico avalia ali qual procedimento utilizar, né? Bom, adorei a sua pergunta, a forma com que você elaborou ela, porque as pessoas chegam no consultório da gente e falam, doutor, eu quero fazer a secagem com espuma, eu quero fazer secagem com laser, Calma, porque é o seguinte, esses métodos, quaisquer que sejam eles, foram desenvolvidos por indicação específica. Não adianta eu querer fazer um determinado escleroterapia convencional, né, com um agente detergente, esclerosante, irritante, que vai promover a inflamação desse vaso e fechar, num vaso de maior calibre. Assim como, se eu usar espuma num vaso muito pequeno calibre, de 1 milímetro, também não vai funcionar. Então eu falo sempre o seguinte, primeira coisa, sempre dou esse exemplo de uma árvore no consultório. Se você tem o caule dela, variz grossa, volumosa, cirurgia. Se você tem uns galhos que ramificam, e esses galhos geralmente você não consegue visualizar, eles estão num plano mais profundo, né, que a gente consegue ver através da fleboscopia ou da realidade aumentada. Essas veias que nutrem as placas de vasinhos que traz você ao consultório do vascular. Você está incomodado com aquela placa de vasinho, mas às vezes por baixo tem esse vaso. Esse vaso ele pode ser tratado, às vezes, na maioria das vezes, com uma microcirurgia, um procedimento minimamente invasivo, tá?
ou às vezes com espuma. Então, aquele vaso que ele é transitório entre uma vênula, né, e a telangiectasia, que são os vasinhos, a gente pode fazer espuma nele. A espuma é maravilhosa de se ver, mas muitas vezes a gente tem que ver o resultado posterior. Eu tenho um grande prazer, a nossa saudosa Patrícia, eu trouxe, fui um dos primeiros né, que eu tenho consciência, na região nordeste do estado de São Paulo, em 2001, há 20 anos atrás, eu trouxe essa técnica da Espanha, da Itália. E a Patrícia, em 2004, ela trabalhava na TV Bandeirantes, ela ficou sabendo e veio fazer essa entrevista com a gente. Então, assim, estou muito à vontade para falar de espuma. Espuma não é a 8ª maravilha do mundo, é muito legal, muito bem indicado, excelente, mas tem as suas indicações. Assim como o laser para pequenas telangiectasias, a termoablação. Então, todos esses métodos, o seu cirurgião vascular vai poder te indicar da melhor maneira possível. Fique tranquila, hoje nós temos recurso tecnológico, nós temos preparo profissional nesse sentido, cada vez mais a gente tenta se capacitar através de não só outros produtos, novas técnicas, né, para que a gente possa estar oferecendo o melhor possível, tentando irritar menos o paciente, agredir menos esse paciente, num custo também favorável, já que esses tratamentos estéticos, os convênios não cobrem, né? Doutor, e tem geralmente assim, pode haver complicações no tratamento com a escleroterapia, por isso que o médico tem que avaliar muito qual procedimento usar. Mas tem alguma complicação? Já pode surgir algum? Sim, as complicações elas ocorrem com todos. Só não tem quem não faz. Agora, tem médico que tem menos, não é porque ele é melhor do que um outro, mas ele é mais criterioso, sabe assim, não, eu não vou fazer essa técnica, porque talvez essa técnica vai inflamar, vai dar uma flebite, vai dar uma tromboflebite. Às vezes você pega um processo inflamatório que tenha na pele, qualquer coisa, pode desenvolver uma úlcerazinha, uma ferida. Isso pode acontecer. É raro, mas acontece. E é aquilo que a gente estava discutindo anteriormente. Se for feito, se for mal indicado, né, isso pode ter uma repercussão muito grave aí. E para a gente assim, garantir esses resultados, como é que é depois esse pós-operatório, esse tratamento? O que precisa? Eu tenho que manter o repouso? Quais são os métodos aí que a gente utiliza também no pós-operatório? André, o termo garantir um ótimo resultado eu acho muito complicado, porque cada um reage de uma maneira. Eu procuro sempre ser muito criterioso na escolha para que eu possa... Eu falo sempre o seguinte, eu quero assinar aquilo que eu fiz. Né? Tá. Eu nunca me esqueço de uma paciente minha que veio com uma tatuagem assim no braço, um risco, e eu perguntei do que se trata essa tatuagem. Ela falou assim, é a assinatura da minha mãe. E eu perguntei, é falecida? Ela falou, não, é que todo artista assina a sua obra. Então eu falo assim, quando você faz bobagem na perna do paciente, você assinou a sua obra. Então, isso é muito complicado. E o que eu acho importante é que nós, profissionais, possamos buscar e analisar com cautela, sem a pressão do paciente. Porque o paciente quer pressionar a gente a fazer o que ele quer, mas não é assim. Isso eu também já aprendi há muitos anos atrás, que a conduta está em cima da experiência e o que tem disponível no mercado e para oferecer o melhor resultado possível para o paciente. Uma outra dúvida, eu sei que passou, eu já cheguei até a utilizar aquelas meias, né, de compreensão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a terapia compreensiva, né? A importância de utilizar essa meia. A gente sabe que o resultado em viagens, para pessoas às vezes que não tem nem algum problema, às vezes a pessoa não tem problema de circulação, mas vai ficar aí 14 horas num voo, vai viajar para outro local. Quer dizer, a meia não é só para o tratamento no pós-operatório, né? Você deve usar ela. André, mais uma vez, eu tenho que te parabenizar. Não é à toa que no começo eu já adivinhava que ela era diferenciada, porque normalmente a pergunta é assim, me fala mais sobre meia elástica. Ela já bateu logo assim, terapia compressiva, né? Terapia compressiva é muito além de meia elástica. São os elementos que a gente usa,
no controle e no combate das doenças venosas e linfáticas, né? Por quê? E por que não meia elástica? Porque você tem na terapia compressiva, você tem diversos tipos de materiais. Os materiais elásticos, os materiais pouco elásticos e os materiais inelásticos, né? Por exemplo, num linfedema, aquelas pernas bem grossas e tal, nós temos que utilizar um material inelástico, porque senão você não consegue. A meia, ela cede. E meia é como escova de dente, porque você tem vários tipos. Você tem escova de dente de todo tipo. Mas as pessoas no Brasil, elas escolhem uma escova pelo cabo e não pela cerda. Se a cerda é macia, não é? Quantas cerdas por centímetro quadrado tem? É assim. Então vai na farmácia e fala, eu queria ver uma meia elástica. Ou até o profissional fala, não, põe meia elástica, média compressão. É média, o que é média? Grossa? Não é assim que funciona. Quais são as classes de compressão? Hoje em dia, esse universo é imenso. Então, a terapia compressiva, tanto no tratamento inicial dessas doenças, né, como nos tratamentos complementares de pós-procedimentos. Hoje em dia, por exemplo, há muitos anos eu não enfaixo mais perna no pós-operatório. Eu uso um sistema de compressão elástica alemão fantástico. Isso você diminui quase a zero as complicações e os resultados excelentes quanto a questão do combate das equimoses, os roxos que fica na perna, tudo isso, né? Então é muito importante. Além de que nós temos hoje terapia compressiva de excelente resultado no tratamento de úlceras varicosas, que tem um problema de pressão, né, venosa nessas úlceras imensas e que a meia resolve muito. Isso é muito, muito importante. Doutor, e no caso do paciente, em que caso, né, que ele não consegue utilizar a meia? Você tem recurso hoje, porque, vamos lá, por que ele não consegue colocar uma meia? Eu estou falando de uma meia com boa indicação, porque você tem meias de qualidades duvidosas, onde ele não consegue, vai apertar, garrotear a perna. Não é isso que eu estou falando. Vamos falar de gestantes, vamos falar de pessoas obesas, vamos falar de idosos, vamos passar a falar de pacientes pós-cirúrgicos que têm limitação para colocar, né? Você tem hoje dispositivos que ajudam a colocar, né? Você tem, no caso de alterações anatômicas, perna muito grossa que você não consegue pôr, você tem meias com especiais que a gente coloca com velcros, são meias alemãs de altíssima tecnologia nos linfedemas, gestante com calçador. Então você tem, né? Agora, é muito raro quando não tem, por exemplo, um senhorzinho que mora sozinho. Vai ser difícil. Até se ele for com velcro, porque você tem que graduar essa compressão. Não é simplesmente você fecha um velcro. Você tem é uma terapia compressiva, é um tratamento através de uma compressão que é feito. Então, mas isso é muito pouco hoje em dia. Hoje em dia existe recurso e você tem centros especializados que orientam na farmácia, né? Não é o melhor local para se comprar isso. Então, hoje em dia você tem disponível locais que oferecem uma orientação tanto de produto como de colocar suporte, né, terapêutico para que te auxilie nesse tratamento. Fernando, eu gostaria hoje, né, de você esclarecesse para nós aqui se tem alguma relação. Estão falando tanto de trombose, das vacinas, em relação à Covid. Tá tudo muito tumultuado, essas informações, né? O que você pode esclarecer sobre isso? André, eu acho essa também é uma pergunta que eu gravei um vídeo no Instagram e fez um sucesso enorme, que era o seguinte: realmente o Covid é altamente trombogênico, já está provado, ele dá 16, cada 10 pessoas, quase 2 vão ter trombose, 16,5% podem desenvolver uma trombose venosa. A questão da vacina, falou-se muito da AstraZeneca, que realmente dá, mas em 0,0004%. Né? Existe as pessoas comentam só do que não dá certo, mas o que dá certo ninguém fala. Né? O fato é que hoje a gente está numa outra realidade da pandemia e por conta de vacina. Então vão acontecer os problemas? Vão acontecer os problemas, mas eles são insignificantes. Se acontecer comigo, eu tenho absoluta certeza que milhares de pessoas foram salvas. Então eu só fui o
o que deu errado, mas isso não é a regra. E o que é a trombose? Trombose é a oclusão do vaso, né? No caso da trombose venosa, que eu tinha dito anteriormente da arterial venosa, o vaso no retorno ele oclui e isso pode desencadear uma embolia pulmonar. Algumas vacinas podem dar trombose cerebral, intracerebral, mas enfim, não é o importante. O importante é se vacinar, o importante é a gente manter cuidados básicos, que a gente vai sair dessa. Doutor Fernando, e nós estamos vendo aí na Europa, né, nos outros países, voltando aí o vírus mais forte, e a gente se preocupa com isso, porque nós temos que vacinar. E tomar a vacina é primordial, pessoal, vamos lá. Ainda falta muito para nós ficarmos, a população ficar 100% aí imunizada, né? É uma proteção, né, doutor? Não tem como evitar isso. Olha, é uma pena que nós já estamos bem encerrando aqui o nosso quadro hoje. Passou tão rápido, doutor Fernando, mas eu quero que você deixe uma mensagem aí. Foram momentos de muitos desafios que nós passamos, né? Nesse 1 ano e aí 10 meses, né? Quase 2 anos com esse problema todo da pandemia. O que você deixa para nós aqui de uma mensagem sobre nosso futuro aí, e nós como ser humano, como pessoas? Andréia, em dezembro do ano passado, eu peguei Covid, eu fiquei 10 dias na UTI, graças a Deus não fui entubado, mas passei por uma situação muito difícil, não conseguia ficar sem oxigênio em hipótese alguma. E eu quero deixar, isso foram 10 dias de muita reflexão, 10 dias de reflexão extrema, né? A vida é muito curta. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo, né, os telespectadores da Qualitá, é que vive intensamente o dia de hoje. Cuidado com as politizações, cuidado com as fake news, cuidado com a hipocrisia. Seja mais família, seja mais racional, seja mais feliz. Vamos retomar a vida de uma maneira diferente. Eu acho que não adianta a gente querer voltar ao que era. O mundo está se transformando, as pessoas estão mudando, todos nós estamos mudando. Enfim, eu queria desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo, um 2022 assim, fantástico, exuberante, e que vocês possam assim, realizar o maior dos sonhos, que é viver a vida na sua plenitude. Que não adianta dinheiro, não adianta carros, não adianta casas, apartamentos, se você habita o subsolo do cemitério. Tudo de bom para vocês. Nossa, fantástico. Muito obrigada, doutor Fernando. Obrigado por estar aqui hoje, a gente emociona e é isso mesmo. Quero tê-lo mais vezes aqui. Prazer. Foi uma honra te receber. Muito obrigado. O programa Qualitá é exibido na Nova Canal 26 toda sexta-feira às 20h30 e você pode conferir a entrevista completa também no nosso canal do YouTube e através das nossas redes sociais, Revista Qualitá. Espero você. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia?